Você se torna filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Quando você é impulsionado. Quando você é direcionado. Quando você é ajustado pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus implica no governo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Nós estamos na série do Espírito Santo e Ele está aqui. Diga: Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Quando o Espírito Santo decide se manifestar, Ele libera um movimento. Ele libera um novo mover sobre as nossas vidas. Quando o Espírito Santo se manifesta, nada fica parado. Quando o Espírito Santo se manifesta, tudo começa a se ajustar para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. E nós estamos nessa série durante esse mês sobre o Espírito Santo. E já temos aprendido tantas coisas a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que Deus aqui na terra. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado todo o tempo. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. E nós precisamos construir uma jornada. Diga comigo, uma jornada. Diga comigo, um caminhar. Um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é um tremor. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é o fogo. O Espírito Santo não é a água. O Espírito Santo não é o arrepio que você sente, apesar dele se manifestar em todos esses elementos e símbolos. O Espírito Santo é uma pessoa. E não há nada melhor do que nós, como filhos de Deus, termos a garantia de que nós podemos nos relacionar com alguém. E Ele espera de você e de mim que venhamos a construir essa jornada de relacionamento, essa jornada relacional com a pessoa do Espírito Santo. E todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos selados, nós temos uma marca, nós temos ali algo que mostra para o mundo espiritual que nós somos filhos de Deus. E essa marca, esse selo, é o Espírito Santo nas nossas vidas. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Nós já aprendemos que o Pai libera do seu Espírito Santo para todos aqueles que pedem. Levante a sua mão bem alto e diga: Pai, eu te peço que tu me enchas com teu Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo quando você pede ao Pai pelo enchimento do Espírito Santo. Nós pedimos ao Pai e Ele libera. É simples assim. Nós pedimos ao Pai e Ele libera uma porção do seu Espírito Santo. Porque por mais que venhamos a estar selados e o Espírito Santo venha a habitar em nós, à medida que nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E isso é um desenvolvimento, isso é um processo. Quantos querem crescer espiritualmente? Levante a sua mão. Isso só acontece quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Se você não pede mais do Espírito Santo, você continua sendo um bebê espiritual. Você não consegue amadurecer, você não consegue exercitar, porque a função do Espírito Santo é nos desenvolver para que venhamos a refletir a imagem de Jesus. Por isso João 3,34 diz que Deus não dá o seu Espírito por uma medida. Deus
não quer entregar apenas uma medida do seu Espírito para nós. Deus quer transbordar sobre nós o teu Espírito Santo, porque Ele deseja que você e eu venhamos a amadurecer, venhamos a crescer. E por isso nós precisamos buscar pela presença do Espírito Santo. E essa é uma jornada de relacionamento. Essa é uma jornada na qual você vai desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas há uma tríade, e nessa manhã eu quero falar rapidamente sobre essa tríade para você mover-se no Espírito, ou para você caminhar no Espírito Santo. Quantos querem saber essa tríade? Eu quero que você anote aí, se você não está anotando, nós vamos falar sobre essa tríade. E eu quero que você vá comigo aí em Lucas capítulo 4, no versículo 1. Lucas capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Aqui nós vemos que Jesus, ele foi batizado. Depois que ele saiu das águas do Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo. Após ele ter sido batizado, veio uma pomba sobre ele, e o Pai liberou a palavra de destino. O Pai liberou a paternidade sobre Jesus, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E logo após isso, Jesus foi levado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Veja, todas as vezes que iremos enfrentar fases na nossa vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, dos tripés, duas partes dessa tríade é que nós precisamos ser cheios. Diga comigo: cheio do Espírito Santo. Diga comigo: guiado pelo Espírito Santo. Agora, como se você estivesse aqui comigo, diga: cheio do Espírito Santo. Agora sim, guiado pelo Espírito Santo. Jesus, após sair das águas do batismo, foi cheio do Espírito Santo, mas ele foi guiado, conduzido, impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto. Veja, Jesus foi conduzido, guiado, impulsionado pelo Espírito Santo, não para um lugar, não para o oásis, não para um lugar bom, mas para o deserto, onde ele teria um confronto com as trevas. Muitas vezes o poder do Espírito Santo vem sobre você para você ter autoridade para vencer as trevas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, mas você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque muitas vezes você será conduzido a fases na sua vida, onde você terá o confronto com o seu adversário, um confronto com um desafio, e você só vence esse desafio ou esse confronto quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo, e você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E nós entendemos algo aqui: ser cheio do Espírito Santo, nós já aprendemos sobre isso, é ser cheio da plenitude de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo não fala algo dentro de nós, mas fala algo sobre nós. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo dentro, é algo interno, é algo que vai potencializar o nosso espírito. Mas ser guiado pelo Espírito Santo fala de algo que está sobre nós. Mas não apenas isso, a terceira parte é nós andarmos no poder do Espírito Santo. Então diga comigo: cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, andando no poder do Espírito Santo. Ok,
Você precisa entender que você precisa ter o poder do Espírito Santo dentro de você, como cheio do Espírito Santo, mas também você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele tem que te direcionar, ele tem que governar as suas decisões, as suas intenções, os seus desejos, os seus objetivos, e você tem que ser guiado, obediente à voz do Espírito Santo. Mas o que vai fazer você caminhar é o poder do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo em você, sobre você e através de você. Quando você avança, quando você caminha no seu destino, você começa a caminhar no poder do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer na sua vida hoje. Você vai ser cheio do Espírito Santo, mas hoje também o Espírito Santo vai estabelecer o governo sobre as suas emoções, estabelecer o governo sobre as suas decisões, estabelecer o governo sobre as suas vontades, sobre as intenções do seu coração. Ele irá te guiar para que você comece a caminhar no poder do Espírito Santo e através de você o Espírito Santo possa atuar. Você crê nisso? Então vamos lá, primeira parte. Sermos cheios do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Jesus. Isso nós já aprendemos ali, Efésios 5, no versículo 17 e 18. No versículo 18 principalmente diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na versão original diz: continue sendo cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é um evento. Ser cheio do Espírito Santo é uma jornada de desenvolvimento. Ser cheio do Espírito Santo é um processo de desenvolvimento. Então não é apenas um gotejar, é um derramar do Espírito sobre a sua vida, até você transbordar. Então você não é cheio do Espírito Santo apenas uma vez. Você é cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Por isso que eu disse que na porção de hoje você será cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Já aprendemos sobre isso também. Temos essa ministração lá no nosso canal no YouTube. Sermos cheios do Espírito Santo é sermos cheios da plenitude da divindade de Cristo. É sermos cheios da plenitude do Espírito Santo, conforme nós aprendemos em Colossenses. E o que significa isso? Significa que você vai ser cheio do Espírito Santo em todas as comportas da sua vida. Você vai ser como um navio, onde você precisa ser cheio em cada comporta desse navio de uma das manifestações do Espírito Santo, conforme nós aprendemos em Isaías capítulo 11, no versículo 1 e 2. Porque a plenitude do Espírito Santo é a manifestação do Espírito cétuplo de Deus, ou da manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Não gosto muito de falar dos 7 Espíritos de Deus, porque dá a entender que são 7 Espíritos, mas não são 7 Espíritos, é o mesmo Espírito Santo que se manifesta em 7 dimensões. E nós aprendemos isso, que está lá em Isaías capítulo 11, que é a manifestação do Espírito do Senhor. Diga comigo: Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de entendimento e espírito de temor do Senhor. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo que deva se tornar a nossa rotina, o nosso estilo de vida. Todos os dias, diga comigo, todos os dias,
Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito do Senhor. Você precisa ser cheio do Espírito de sabedoria, cheio do Espírito de inteligência, cheio do Espírito de conselho, cheio do Espírito de fortaleza, cheio do Espírito de entendimento, cheio do Espírito de temor do Senhor. Isso vai fazer com que você comece a transbordar da manifestação do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio da plenitude da divindade. E ali nós aprendemos também que basta apenas pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo. Então, quando você estiver enfrentando alguma situação, basta você pedir ao Pai, em nome de Jesus, que Ele te encha. Pai, me encha do Espírito de sabedoria, me encha do Espírito do Senhor, me encha do Espírito de conselho, me encha do Espírito de fortaleza, me encha do Espírito de inteligência, me encha do Espírito de conhecimento, me encha do Espírito de temor do Senhor, e o Pai te encherá. Isso fará você crescer. Isso fará você se desenvolver. Mas nós já aprendemos como ser cheios do Espírito Santo. Hoje eu quero entrar no tópico número 2 dessa tríade, que é você ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14 diz: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você se torna filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito de Deus, quando você é impulsionado, quando você é direcionado, quando você é ajustado pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus implica no governo do Espírito de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo quer te governar. O Espírito Santo quer te ensinar. O Espírito Santo quer te instruir. O Espírito Santo quer te guiar. O Espírito Santo quer te conduzir. O Espírito Santo quer fazer você aprender coisas novas do reino de Deus. Então você precisa permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da plenitude da divindade, uma potência no nosso espírito. Mas ser guiado pelo Espírito Santo é você se submeter ao governo, à regência do Espírito Santo sobre a sua vida. Muitas pessoas são cheias do Espírito Santo, mas poucas pessoas deixam ser guiadas pelo Espírito Santo. E todos nós, como filhos de Deus, precisamos deixar sermos guiados pelo Espírito Santo. João 16, no versículo 13, diz: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos impulsiona a quê? A toda a verdade. Essa palavra verdade aí é consciência do seu futuro. Quantos querem saber do seu futuro? Levante a sua mão. Muitas pessoas desejam saber a respeito do futuro, por isso procuram diversas ferramentas e diversas formas e diversas religiões para saber a respeito do futuro. Mas o único que é capaz de nos guiar a toda a verdade, de trazer a consciência a respeito do nosso futuro, é o Espírito Santo. E Ele está dentro de você. Então muitas pessoas hoje, se você vai aplaudir, aplauda o Senhor. Preste atenção. Você vê hoje muitas pessoas no corpo de Cristo confusas. Pessoas que estão
perdidas, pessoas que não sabem para onde ir, pessoas que não sabem qual decisão tomar, pessoas que estão em conflitos mentais e emocionais, porque não sabem o que fazer com o seu futuro e nem sabem a respeito do seu futuro, e elas se encontram hoje no corpo de Cristo. Mas o que faz você e essas pessoas serem diferentes? É você se sujeitar ao governo do Espírito Santo. Se você e eu, nós aprendemos a nos sujeitarmos, nos submetermos, deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, nós vamos conhecer, vamos ter consciência de toda a verdade. Vamos ter consciência a respeito do futuro que Deus tem para você. Porque olha aqui, João diz algo muito importante. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo, ele fala daquilo que ele ouve. E o que ele ouve? Ele ouve o seu destino no conselho do Pai. O Espírito Santo, ele só vai falar para você aquilo que o Pai já estabeleceu na eternidade, no seu conselho. O propósito vai ser revelado pelo Espírito Santo. Hoje tem pessoas que fazem ferramentas para descobrir o propósito, e nada contra, eu sou a favor de nós estabelecermos ferramentas práticas para descobrirmos o nosso propósito, a nossa vocação, mas nós temos a pessoa do Espírito Santo. E quando nós temos a pessoa do Espírito Santo e nos sujeitamos à guia do Espírito Santo, sujeitamos à instrução do Espírito Santo, nos sujeitamos à direção do Espírito Santo, ele vai começar a falar daquilo que ele ouviu na eternidade, daquilo que ele soube a respeito de nós no conselho do Pai. E isso é garantia, porque todos os nossos dias foram escritos desde a eternidade, quando nenhum deles ainda existia. Salmo 139 fala sobre isso. Há um plano, há um propósito, há algo maior que foi escrito na eternidade a respeito de você. Você não acredita, mas eu acredito. E deixa eu te dizer algo. Mas será que nós podemos construir outras realidades? Claro que sim. Porque há várias interpretações ou dimensões da vontade de Deus. Aqui eu estou falando da vontade de Deus como seu propósito eterno sobre as nossas vidas. Quando nós aprendemos sobre o propósito eterno de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, começamos a nos tornar co-criadores do futuro, começamos a construir esse futuro, começamos a trazer esse futuro para o nosso presente. Por quê? Porque somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que vai anunciar o nosso futuro. É o Espírito Santo que vai falar a respeito do seu futuro. João 5,19 diz: mas Jesus respondeu: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Veja, o Espírito Santo anuncia aquilo que ele ouviu no conselho do Pai. Jesus, quando veio aqui na terra, só fez as coisas que ele viu o Pai fazer. E como que Jesus viu o Pai fazer? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo foi que Jesus começou a enxergar as coisas que o Pai estava fazendo nos cenários espirituais. Levante as suas mãos. Eu profetizo que o seu relacionamento com o Espírito Santo irá se incrementar a tal ponto que os seus sentidos se desbloquearão. Você começará a enxergar aquilo que o Pai está fazendo nos cenários espirituais.
espirituais. E você vai começar a manifestar isso aqui na terra. Você vai ouvir a respeito do seu futuro, porque o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Por isso que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Jesus iniciou o seu ministério, a sua jornada ministerial após o batismo, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele começou a ver, através do Espírito Santo, aquilo que o Pai estava realizando, e ele começou a realizar aqui na terra. É isso que vai acontecer com você. Você vai se tornar uma pessoa espiritual. Você precisa deixar de ser natural. Você precisa deixar de complicar as coisas através da sua mente e fazer com que a sua mente se transforme numa mente espiritual. Uma mente espiritual é uma mente guiada pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, no versículo 9 ao 15: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Levante as suas mãos. O Espírito Santo irá te revelar o futuro. O Espírito Santo vai te revelar as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, as ideias criativas, os insights. O Espírito Santo trará revelação a você. Veja quão poderoso é isso. Nós nos tornamos super poderosos quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós começamos a enxergar as coisas além dos nossos olhos naturais. Começamos a ouvir os insights além dos nossos ouvidos naturais. Começamos a conhecer, a discernir, a saber as coisas, porque permitimos que o Espírito Santo venha nos revelar. E ele nos revela onde? Ao nosso espírito. E Paulo continua dizendo: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu profetizo que você terá revelação das profundezas de Deus. À medida que o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai se incrementando, maior revelação virá. Você começará a ter a revelação das profundezas de Deus. Você começará a ter revelação da palavra de Deus. E continua dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Diga: eu tenho o Espírito Santo. Então você sabe as coisas de Deus. Diga mais uma vez: eu tenho o Espírito Santo. Então você sabe as coisas de Deus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo sabem as coisas de Deus. Então por que, apóstolo, eu não consigo ver e nem ouvir e nem saber a respeito do meu futuro? Porque você não sujeita ao guia que é o Espírito Santo. Você não se sujeita à direção do Espírito Santo. Você não permite que o Espírito Santo ele te guie a toda a verdade. Versículo 2: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deixa eu te dizer algo. Todos aqueles que pedem ao Pai o Espírito Santo, Ele entrega o Espírito Santo gratuitamente. Muita confusão, muita perturbação, muita ansiedade, muito desespero, muita confusão na sua mente vem porque você não pede e não reconhece a pessoa do Espírito Santo na sua vida.
Porque quando nós reconhecemos o Espírito Santo, nós entendemos que temos o Espírito Santo e nós sabemos que isso nos foi dado gratuitamente. Por isso nós podemos conhecer, ter consciência da verdade. Versículo 13: as quais também falamos não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deixa eu te dizer algo: pare de comparar as coisas espirituais com as naturais. Você precisa comparar as coisas espirituais com as espirituais. E como nós fazemos isso? Através da direção do Espírito Santo. Quando nós nos sujeitamos ao Espírito Santo, aí nós começamos a deixar de andar na carne, de andar no natural, e começamos a andar no espiritual, andar no Espírito. Você é um Espírito, eu sou um Espírito. Precisamos deixar que a carne se sujeite ao Espírito Santo. Porque aí nós começaremos a falar as coisas espirituais. Versículo 14: ao homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem em tudo, e ninguém é discernido. Deixa eu te dizer algo. A forma como você demonstra que é guiado pelo Espírito de Deus é através do seu discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é um radar que está dentro de você. É essa voz interna, não a sua voz, não o seu diálogo interno. E nem a voz das trevas. Quando você cala o seu diálogo interno, e quando você cala a voz das trevas, a voz do Espírito Santo começa a falar, e você começa a discernir o que é espiritual. Me mostra o seu nível espiritual através do seu discernimento espiritual. Quantos querem aprender mais sobre discernimento espiritual? Então nós vamos fazer uma imersão sobre isso, para você aprender a desenvolver os seus sentidos espirituais. Porque eu discerno espiritualmente diferente do pastor Alci, por exemplo, diferente da Paty, diferente da pastora George, diferente do Jesse. Por quê? Porque nós temos sentidos espirituais e nós exercitamos os nossos sentidos espirituais, e isso aguça o nosso radar espiritual. Então, se o Jesse, que tem um sentido da audição apurado, ele vai discernir as coisas espirituais através do sentido da audição. Se eu tenho um discernimento apurado através do sentido do conhecimento, é diferente de uma Júnia. Quantos conhecem a Júnia? Levanta sua mão aí, Júnia. Cadê a Júnia? Ah, é, Júnia. Que tem visões. Quantos aqui já receberam algum tipo de visão da Júnia, algum sonho? Levanta sua mão aí, feliz da vida. Isso. Por quê? Porque o sentido da visão dela é apurado, é treinado para isso. E aí o discernimento espiritual vem através disso. Então nós vamos ter uma imersão. Eu quero saber quantos vão participar aqui dessa imersão, para nós exercitarmos o nosso sentido espiritual. Porque você só se torna um homem espiritual quando você discerne bem espiritualmente. Não é apenas discernir, é discernir com precisão. É discernir bem. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você vai ser treinado espiritualmente para discernir bem as coisas espirituais. Porque muitos de vocês acham que estão ouvindo a voz de Deus, discernindo a voz de Deus, vocês estão entendendo a vontade de Deus, mas é puro alma, é puro você mesmo gritando, são puros pensamentos confusos. Ou às vezes as trevas entram aí, se camuflam e você acha que é a voz de Deus falando com você. Não é. E sabe qual é o primeiro indicador de que não é a voz de Deus? Traz confusão ao seu espírito. Traz confusão à sua mente, traz confusão à sua alma.
traz confusão às suas emoções. Já atendi várias pessoas. É que eu tive um sonho, é que eu ouvi isso, é que eu discerni aquilo, eu tive essa visão, eu tive esse insight. E a pessoa falando comigo e ela está num nível de perturbação que ela nem mesma entende. Isso não é espiritual, isso é uma confusão que as trevas colocam. Então você precisa aprender. Isso é você treinar, desenvolver o seu espírito. Mas o primeiro passo para você desenvolver o seu espírito é deixar ser guiado pelo Espírito. Porque muitas pessoas não permitem ser guiadas pelo Espírito. Porque o Espírito Santo fala, faz isso. E você fala assim, não, eu acho melhor ir por esse lado aqui. E aí quando você vai, você fala assim, é o Espírito Santo que me guiou. Não, não foi o Espírito Santo, foi a sua própria decisão. Então, permita ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ver como o seu ser espiritual, como o seu homem espiritual vai começar a crescer, vai começar a desenvolver. Então diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo. Você deixa de assumir o controle da sua vida. E quem assume o controle da sua vida é o Espírito Santo. Você deixa de tomar as decisões de forma impulsiva. E cada decisão que você toma, você pergunta, Espírito Santo, qual é a direção? Qual é a sua vontade? Você começa a se tornar parceiro do Espírito Santo. E não o Espírito Santo parceiro de você. Porque muitas pessoas chamam o Espírito Santo para ser parceiros deles mesmos. Mas nós, quando nos sujeitamos e deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos parceiros do Espírito Santo. Mas essa ideia é boa, mas esse projeto é bom, mas eu vou por aqui mesmo. A pergunta é, mas você perguntou ao Espírito Santo se é para fazer isso? Porque pode ser uma ideia muito boa, pode ter uma intenção muito boa, mas se não vir do Espírito Santo, não é algo espiritual. E aí muitas vezes isso te desgasta. Você deixa de ser produtivo. Hoje as pessoas falam de produtividade. Eu vou te dar uma chave e eu quero que você anote. A produtividade vem quando você desenvolve o seu espírito. Porque é o Espírito Santo que vai fazer você acelerar na sua performance, na sua produtividade. E não apenas as suas ferramentas naturais. E o último passo é quando nós andamos no poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, que foi o versículo que nós lemos, diz que Jesus, ele cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Mas, depois disso, no versículo 14 de Lucas capítulo 4, diz, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu em todas as terras ao derredor. Preste atenção, Jesus foi cheio do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para um confronto espiritual. Após esse confronto, Jesus recebeu o poder do Espírito Santo para ele cumprir o seu destino. Levanta a sua mão que você não entendeu. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo, mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele te empodera, ele libera virtude, ele libera poder sobre a sua vida para você cumprir a sua missão, para você cumprir o seu propósito. Então o Espírito Santo não apenas revela o seu futuro, não apenas revela o seu destino, mas ele te potencializa, ele te empodera para você cumprir esse destino. Jesus, ele foi empoderado, ele recebeu o poder, ele recebeu a virtude do Espírito Santo. E o que é o poder? O poder nada mais é do que uma capacidade
sobrenatural para você fazer qualquer coisa. O poder, no grego, uma das palavras para poder é dunamis, que significa um poder explosivo. Mas o poder também vem de potência. Diga comigo, potência. Então o poder é uma potência, é um recurso que você recebe do Espírito Santo para manifestar. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se submete à direção do Espírito Santo. Ele te revela o futuro, ele te revela o seu destino, ele te guia, ele traz consciência. Mas não apenas isso, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele te dá um recurso, ele te dá uma habilidade, ele libera uma potência sobre a sua vida para você manifestar esse futuro que você viu. E é isso que vai acontecer com você. Muitas pessoas acham: eu recebi o poder do Espírito Santo, e começa a tremer, e começa a sapatear, e começa a rodar. Eu recebi o poder. Eu creio em tudo isso, porque o poder do Espírito Santo é eletrizante, é energético, é uma energia. Porém, se você treme, se você roda, se você sapateia, se você fala em línguas, mas você não manifesta, o seu destino profético não serve de nada. Porque o poder do Espírito Santo é um recurso para a manifestação. O poder do Espírito Santo é algo dentro de você, para você manifestar isso, para você revelar o seu futuro. Então você deixa de ser a mesma pessoa. Você deixa de ser a mesma pessoa, porque o poder do Espírito Santo te potencializa com um recurso sobrenatural. E por isso você se torna mais produtivo. Por isso a sua performance aumenta. Por isso você começa a ter mais resultados em menos tempo. Quantos querem ter mais resultados? Em qualquer área da sua vida, você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz você ter mais resultados em menos tempo. Veja, Jesus foi cheio da virtude do poder do Espírito Santo. E olha o que aconteceu. A sua fama correu por todas as terras circunvizinhas da Galileia. Jesus não precisou ir lá, porque o poder do Espírito Santo estava nele. Começou a se manifestar, e todos começaram a saber o que estava acontecendo ali na Galileia. Que havia um homem cheio do Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo. Ei, o poder do Espírito Santo está sobre você. Eu vou repetir: o poder do Espírito Santo está sobre você. O poder do Espírito Santo está sobre você. Right now, é agora que veio o poder do Espírito Santo, trazendo uma potência, trazendo virtude, trazendo recurso, trazendo capacidade para você fazer mais em menos tempo, fazendo com que você venha ser uma pessoa produtiva, elevando a sua performance, fazendo você obter mais resultados na sua vida. Me ajuda aí. Chabrondo robosso. Deixa eu te dizer algo. Fique de pé aí no seu lugar, que a gente já terminou. Muitas pessoas pensam: eu tenho poder, eu tenho potencial. Você é uma pessoa cheia de potencial. Você é uma pessoa cheia de talento, cheio de habilidades, cheio de recursos internos. Você possui isso. Mas de nada adianta você possuir isso se você não manifesta isso. Não adianta de nada. Hoje o poder do Espírito Santo vem para quê? Para que esse potencial interno venha a ser revelado. Para que esse potencial interno venha a performar, venha a manifestar. Por isso que diz Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus não foi cheio só do Espírito Santo. Jesus recebeu um recurso, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ele libertar os oprimidos, para ele ressuscitar os mortos, para ele expulsar os demônios, para ele trazer destino às pessoas, para ele poder cumprir com a missão que lhe foi entregue aqui na terra. Quantos querem? Quantos querem nessa manhã o poder do Espírito Santo? Ei, tem muita gente que está cheia
cheio de competência, cheio de recurso, habilidade, talento aí, morrendo dentro de você. O poder do Espírito Santo hoje vai te tocar. Ele vai fazer você revelar essa potência. Ele vai fazer você manifestar esse potencial. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. O poder do Espírito Santo veio e a igreja se manifestou. Presta atenção. Jesus, lá em Mateus 16, quando ele encontrou com seus discípulos e trouxe a revelação e chamou a Pedro e disse: Pedro, tu és Pedro, Petrus, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ali a igreja nasceu. Mas quando a igreja se manifestou? Em Atos capítulo 2. Por quê? A igreja precisava do poder do Espírito Santo. Você está cheio de potencial aí dentro de você, mas está carregado, preso, opresso, confuso. Por quê? Porque você ainda não permitiu se sujeitar à direção do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo vai começar a guiar a sua vida. E quando Ele guia a sua vida, Ele te capacita, Ele te empodera, Ele libera recursos, Ele potencializa você para manifestar. Por isso que o Espírito Santo, presta atenção, por isso que o Espírito Santo, ele rompe com a escassez. Porque quando você é empoderado pelo Espírito Santo, as coisas começam a se manifestar. Então a colheita vem. Então aquilo que estava retido é liberado. Então aquilo que estava muralhado começa a ser deslocado para ser evidenciado. Você vai ser evidenciado. Levante as suas mãos que eu estou profetizando para alguém. Você vai ser evidenciado no seu local de trabalho. Até hoje você foi envergonhado. Até hoje você foi colocado para trás. Até hoje as pessoas não reconheceram quem você era. A partir de hoje o poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida. A partir de hoje o Espírito Santo te empodera e você começará a manifestar. Você começará a ser reconhecido. Você começará a ser mais produtivo. Você começará a performar no seu local de trabalho. Você começará a ter resultados. E esse resultado é a sua promoção. Esse resultado são portas abertas. Esse resultado é uma nova medida de honra. Esse resultado é o destino de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Oh, eu sinto o poder do Espírito Santo. Eu sinto o poder do Espírito Santo. Hoje a esterilidade vai quebrar. Em alguma área da sua vida que você estava seco, estéril, fracassado, ela vai se quebrar. Porque hoje você vai começar a caminhar no poder do Espírito Santo. Agora aí de pé, não perca, porque o poder do Espírito Santo está se movimentando aí dentro de você, dentro do seu espírito. Levante as suas mãos. Eu sinto algo espiritual nessa hora. Deixa eu te dizer algo, eu sinto no meu espírito que tem pessoas que Deus vai começar a abrir portas de outros territórios, vai abrir portas de outros lugares, outras cidades, outros estados, até outra nação. Deus vai começar a abrir portas, virão conexões, não da cidade que você está esperando, virão conexões de outras cidades, porque você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo vem sobre você hoje. Para quê? Para você alargar os territórios, para você expandir as suas fronteiras, para você crescer, para você não ficar apenas em Jerusalém, mas ir para a Judeia e para a Samaria, até os confins da terra. Isso é o que vai acontecer com você, Anderson. Deus olhou o teu coração, Deus viu a renúncia que você está fazendo. Por isso hoje eu declaro que não apenas um estado é aberto para você, mas as nações são abertas para você, cidades são abertas para você, para que o poder do Espírito Santo venha provocar cura em muitas outras pessoas. É isso que vai acontecer com você. Oh, pastor Washington, é isso que vai acontecer com você. O poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida hoje e traz uma capacitação extra.
medida extra. O Espírito Santo libera uma medida nessa hora extra de poder sobre a sua vida, para que territórios e conexões venham a ser abertas. É isso que vai acontecer com cada um de vocês. Novas conexões. O poder do Espírito Santo vem nessa hora sobre a sua vida. Agora preste atenção. Pra quê? Pra quê? Qual é o propósito do poder do Espírito Santo? Pra quê? Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Atos 1:8 diz sobre isso. Recebereis poder. Diga comigo, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe por que o poder do Espírito Santo vem sobre você? Para você ser uma testemunha viva, para você ser uma carta viva. Se você não recebe o poder do Espírito Santo, você não se torna uma testemunha. Você vai receber o poder hoje, porque as pessoas vão evidenciar o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. O poder do Espírito Santo vem para você testificar. Atos 4:30 diz: enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Diga comigo, ousadia. Mais forte, ousadia. Sabe o que é ousadia? Ousadia, é audácia, é coragem. O poder do Espírito Santo te dá coragem. Porque para você sair da sua zona de conforto, você precisa de coragem. Você precisa ser um homem corajoso, uma mulher corajosa. E isso só se recebe pelo Espírito Santo. Pastor Alci e Patrícia, Deus viu a coragem, a audácia, a ousadia de vocês. Deus viu isso. E hoje Ele libera uma medida de poder, para que venha mais coragem, mais ousadia, mais audácia, para que vocês venham a se tornar referência no lugar onde Deus colocou vocês. Vocês se tornarão referência daquilo que Deus colocou em vocês. Por isso vem mais ousadia. O poder do Espírito Santo libera uma nova medida de coragem. Deus aplaudiu a sua coragem. Mas não para por aí. Deus aplaudiu a tua coragem, porque você é um homem forte e corajoso. Mas hoje Deus exige de você uma nova medida de coragem. Isso é liberada pelo poder do Espírito Santo, para você alastrar o depósito que Ele colocou na sua vida. A sabedoria, a honra, as palavras de conforto, de consolo, de destino, de libertação, de restauração. É isso que vai começar a espalhar, assim como aconteceu com a igreja primitiva. Ele começou a espalhar. Diz que o lugar foi cheio e todos começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. É isso que vai acontecer na Action Church em São Paulo, nessa nova estação, e na sua vida também. E se você crê, me ajuda aí. Me ajuda aí. Número 1, para que você recebe o poder? Para você ser uma testemunha viva, para você ser uma pessoa corajosa, para sair da sua zona de conforto. Número 2, 1 Coríntios 12:7 diz que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Sabe por que vem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Para você deixar de ser um inútil e começar a ser útil no reino de Deus. Levante as suas mãos. Eu digo que toda inutilidade, toda procrastinação, toda inutilidade da religiosidade é quebrada pelo poder do Espírito Santo. A manifestação, a virtude, o poder do Espírito Santo vem sobre você para você ser útil no reino de Deus, para você ser útil para a sociedade, para você resolver problemas. Deixa eu te dizer algo. O poder do Espírito Santo vem sobre você para você deixar o ordinário, a inutilidade, e começar a caminhar no extraordinário. Vem extraordinário
extraordinariamente sobre você uma medida de poder para você agir, para você performar, para você alcançar. E em quem nós vemos isso? Não se acende, porque eu sinto o poder do Espírito Santo. Em quem nós vemos isso? Em Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Jesus podia pular a etapa do deserto, sim ou não? Sim. Mas ele decidiu se sujeitar ao Espírito Santo. Lá no deserto ele teve um confronto com as trevas. Igual você. Você já teve muitos confrontos com as trevas. Mas muitas vezes você estava confrontando sozinho, porque você queria tomar a decisão, mas o Espírito Santo estava lá do seu lado para dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer e onde fazer. E você deixou o Espírito Santo de lado. Hoje, diga comigo, eu me sujeito à direção do Espírito Santo. Quando Jesus saiu dali do deserto, Lucas 4,14 diz que Jesus, cheio da virtude, do poder do Espírito Santo, voltou para Galileia. E a fama, a missão que Deus tinha dado para ele começou a correr por todo o lugar. Mas não apenas isso, quando Jesus recebeu o poder do Espírito Santo, em Lucas 4, Lucas capítulo 4, som. Aumenta aqui o microfone da Aninha, por favor. Isso, Lucas capítulo 4, o mesmo capítulo, no versículo 18. Jesus leu a paraxá quando chegou numa sinagoga. E após ele ler essa paraxá que estava em Isaías capítulo 61, todos se indignaram porque ninguém podia ler essa referência. Mas Jesus ali estava cheio do poder do Espírito Santo. E ele podia ler aquilo porque ele estava no poder do Espírito Santo. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, diga comigo, para. O poder do Espírito Santo sempre vem para algo. Para algo. Qual é o para na sua vida? O poder do Espírito Santo hoje vem para a sua vida, para você fazer algo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, a restauração à vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando ele fechou o livro, devolveu ao assistente e se assentou. E naquela sinagoga todos olharam para ele fixamente. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu essa escritura. Deixa eu te dizer algo. Jesus não iniciou o seu ministério sem o poder do Espírito Santo, porque ele precisava de coragem, ele precisava de ousadia, ele precisava enfrentar um sistema religioso que estava por anos, décadas, centenas de anos, através de rituais religiosos. Ele teve que ter coragem para ele poder cumprir e manifestar o cumprimento dessa escritura. E quando ele se assentou ali no poder do Espírito Santo, ele disse: hoje essa escritura se cumpriu em mim. Coloca a mão no seu peito e diga: eu tenho o poder do Espírito Santo em mim. O poder do Espírito Santo estava sobre Jesus para evangelizar aos pobres, para pregoar a libertação aos cativos, para abertura de prisão aos presos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar restauração à vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida para você resolver um problema. Qual é o problema que você vai resolver? Pare de criar problemas. Pessoas que criam problemas são pessoas que não têm o poder do Espírito Santo. Pessoas cheias do poder do Espírito Santo são pessoas que resolvem problemas. Então hoje eu quero desmistificar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Não porque eu não creio, eu creio e muito. Vocês sabem, sou canelinha de fogo. Minha mãe também é canelinha de fogo. E eu sou do poder. Porém, hoje eu quero trazer consciência da verdade sobre a sua vida. Não é só para você sapatear, nem rodopiar, nem gritar, nem falar em línguas. O poder do Espírito Santo vem para
você resolver um problema. E hoje ele está sobre a sua vida. Eu estou dizendo que hoje o poder do Espírito Santo vem para fazer você performar. Hoje você vai sair daqui empoderado. Hoje esse termo está de moda, né? É o empoderamento. Aqui, mulheres, olhem para mim. Mulheres empoderadas não são mulheres empoderadas são mulheres cheias do Espírito Santo. Homens empoderados são homens cheios do Espírito Santo. Então o empoderamento não vem de fora para dentro. O empoderamento é quando você manifesta o Espírito Santo, porque você é cheio dentro de você, você é guiado sobre você, e você começa a caminhar no poder do Espírito Santo, através de você. Através de Jesus, ele evangelizou. Através de Jesus, os presos foram libertos, os cativos foram restaurados. Através de Jesus, os cegos foram recuperados na sua visão. Através de Jesus, pessoas foram salvas, curadas e libertas. Deixa eu te dizer algo, através do poder do Espírito Santo na sua vida, Cleomax, lá, através do Espírito Santo, com poder na sua vida, você vai se tornar referência na solução de problemas, no monte que Deus te colocou. Você vai se tornar referência. Você crê nisso? Então levante as suas mãos, porque eu sinto uma onda de poder do Espírito Santo vindo sobre você. Você vai ser cheio da virtude do Espírito Santo. Quando eu contar até 3, você vai receber aí o poder do Espírito Santo sem medida. É sem medida, Paulo, sobre a sua vida. É sem medida, Luiz. É sem medida, Andréia. É sem medida sobre a sua vida, Ricardinho. O poder do Espírito Santo vem sem medida. É que o poder do Espírito Santo se movimenta. Ele vem te capacitar. É 2, que o poder do Espírito Santo vem te potencializar, Marlon. Ele vem te encher, te empoderar, para você fazer mais em menos tempo. 3, receba o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Esses dias, sempre tem uns haters, né? Na internet. Esses dias eu recebo todos os dias mensagens de haters. Esses dias eu recebi uma mensagem que falou assim: ai, que mulher que grita, que gritaria. Eu falei: ô glória, porque meu grito está afetando a sua religiosidade. Você não precisa gritar. Para que gritar? Se você for ler Apocalipse, você vê que nos céus, raramente as coisas ficam em silêncio. E Deus também não é nervoso. Mas sabe por que eu grito tanto? Um dia eu perguntei: pai, deixa eu ficar mais tranquilinha. Quando eu comecei a ministrar junto com o apóstolo Fernando, ele dizia para mim: você é um trator. Não tentando me barrar, mas tentando me impulsionar. E eu falava: eu não quero ser um trator, eu quero ser uma pessoa assim, né, tranquila. E eu sou uma pessoa tranquila, gente, né? Quando eu estou conversando com vocês. Mas eu entendi algo. Deus me colocou nessa cidade para algo, para abalar as estruturas religiosas. Deixa eu te dizer algo. Esses dias eu recebi outra mensagem de uma pessoa que fala: por que demora tanto, né, para abalar a estrutura da religiosidade de missa, né? Que você vai na igreja, uma hora você faz tudo. Aí eu falei: eu já tentei fazer isso aqui, mas o Espírito Santo, ele me bloqueia. E agora eu entendi o porquê. Agora, tá? Agora, nessa série, que eu fui entender o porquê nós rompemos essa barreira do horário. Não porque a gente quer,
mas porque isso abala a estrutura da religiosidade. Deixa eu te dizer algo. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida para solucionar algo. Você foi chamado para demonstrar o evangelho do reino. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo diz que a pregação dele não consistia apenas em palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas em demonstração do poder. Diga comigo, demonstração do poder. Quantos receberam poder? Agora você tem que demonstrar. Porque é muito fácil nós ficarmos aqui, recebemos o poder. Agora eu quero ver você demonstrar o poder. Demonstração de poder. Não consiste em palavras de sabedoria humana ou persuasiva, mas em demonstração de espírito e poder. Poderia ser só espírito, mas veio o poder para quê? Para liberar um recurso sobrenatural para você manifestar. Então o evangelho não é você pegar a Bíblia, ler apenas. O evangelho do reino é você demonstrar o que está escrito aqui através da sua vida. Isso é demonstração de poder. E é esse poder que você recebeu hoje, que eu recebi hoje. A última que eu quero liberar para vocês está em Deuteronômio 8:18. Deus disse para Moisés que Ele é quem dá o poder para você adquirir riquezas. Vem sobre você o poder do Espírito Santo para produzir toda improdutividade, toda inutilidade, toda falência, todo fracasso, toda sentença nessa hora de escassez, ela é quebrada da sua vida pelo poder do Espírito Santo. Hoje vem poder, capacitação, habilidade, estratégia, unção sobrenatural do Espírito Santo para você começar a produzir, para você inovar, para você gerar riquezas, para você começar a implantar novos projetos, para você alavancar a ideia que Deus te deu, para você começar a fazer os negócios que Ele colocou na sua mente, no seu coração e na sua mão. O poder do Espírito Santo quebra a esterilidade e traz sobre você um tempo de frutificação. Deus disse para Moisés: eu dou o poder para adquirir riquezas, e você vai se lembrar disso. Deus disse: Moisés, você precisa se lembrar. Por que nós falamos sempre disso? Porque você precisa se lembrar que o poder, a capacidade, a potência sobrenatural não é sua, vem do Espírito Santo para você gerar riquezas. Para quê? Para você confirmar, validar a aliança que Deus tem com você, para que todos vejam que você é filho de Deus, para que todos vejam que você tem aliança com Deus. Então receba nessa hora o poder do Espírito Santo para produzir. Você vai ser mais produtivo, você vai deixar de fazer as coisas com muito esforço, você vai começar a fazer as coisas fluindo no poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Capacidade, ideias, estratégias, capacidade de resolução e inovação vem sobre a sua vida. Entendimento, conhecimento. Ei, toda ignorância, toda tolice vai sair da sua mente. Você vai começar a entender as coisas de forma mais acelerada. Em nome de Jesus, a sua mente vai ser desbloqueada para um novo nível de compreensão, um novo nível cognitivo, um novo nível de entendimento. Vem luz sobre a sua vida, vem poder do Espírito Santo sobre a sua mente, para expandir a sua mente, para você aguentar as riquezas que Deus tem para liberar sobre você. Poder para gerar riquezas, poder para adquirir riquezas, poder do Espírito Santo para fazer você avançar em tempos de grande colheita. Você crê nisso? Então a partir de hoje, diga: a partir de hoje
eu sou cheio, eu sou guiado, eu demonstro o poder do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida.